Olá! Hoje começaremos nosso módulo de licitações, microempresas e empresas de pequeno porte. Esse módulo nós vamos trabalhar durante as próximas 5 aulas e vamos então falar do primeiro aspecto, que é o aspecto introdutório. Vamos começar do começo. A Lei Complementar 123 de 2006, na verdade, ela é um estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Por isso a gente já pode concluir que ela não trata única e exclusivamente do aspecto da licitação ou das aquisições públicas ou do poder de compra do Estado. Aqui eu falo Estado de maneira geral, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que é importante então falar sobre essa Lei Complementar 123 inicialmente, esse aspecto introdutório? Bom, primeiramente nós temos que pensar que ela trouxe um regime diferenciado, ela trouxe um regime de privilégios para as microempresas e empresas de pequeno porte. Aí nós vamos ter que entender de onde que começa, ou por que então que o legislador ordinário ou o Congresso Nacional entendeu que seria útil, que seria necessário editar essa lei complementar. Há uma previsão na Constituição Federal, no artigo 170, inciso 9, e no artigo 179, que vão prever, que vão, na verdade, até demandar um tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, regulamentado por lei complementar. Então, não significa meramente uma vontade política, vamos dizer assim, uma decisão em que uma gestão específica da Presidência da República definiu juntamente com o Congresso, apresentou o projeto, ou o Congresso, na sua iniciativa legislativa própria, determinou que deveria ser assim, então, esse tratamento diferenciado. Há, portanto, podemos afirmar, um comando constitucional que determina que exista um regime específico e diferenciado que favoreça microempresas e empresas de pequeno porte. Então, nós já falamos aqui do aspecto constitucional. Falamos, então, dessa necessidade de um tratamento diferenciado, tratamento esse que a própria lei complementar trouxe. Podemos falar, então, do seu segundo aspecto, que seria, então, um questionamento que faço a vocês. Se nós falamos, no primeiro momento, que as licitações têm uma lei geral, né, os senhores sabem, já tiveram essa disciplina, Lei 8666 de 93, e que lá define, no artigo 3º, quais são as finalidades da licitação. A primeira delas é a promoção da isonomia, a segunda delas a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, ou a terceira ainda seria a contratação vantajosa ou mais vantajosa para a administração pública. Ora, nós temos 3 finalidades no artigo 3º. Significa então que nós passaremos a ter que considerar se esse regime diferenciado estipulado pela Lei Complementar 123 de 2006 viola ou não viola o princípio da isonomia ou essa finalidade da licitação, que é a promoção, que é a concretização da isonomia. Se eu tenho, então, um tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte, como ficam as outras empresas, as outras sociedades empresárias que não têm esse benefício? E é isso que nós vamos estudar aqui ao longo do módulo, e esse primeiro questionamento nos é importante. Bom, já de início posso dizer a vocês, transmitir a vocês, que não há violação à Constituição ou violação a uma finalidade da licitação, a criação desse regime diferenciado. Ora, e é óbvio por quê? Porque a própria Constituição Federal, no artigo 170, inciso 9, e no artigo 179, criou ou exigiu que fosse regulamentado por lei esse regime diferenciado. Portanto, é uma exceção a essa isonomia, que ela exige que todos os licitantes tenham as mesmas condições de participar da licitação e contratar com o poder público. Microempresas e empresas de pequeno porte terão sim alguns privilégios. Ao longo aqui do nosso módulo, nós vamos saber e ver quais são cada um deles. Microempresas e empresas de pequeno porte. Como diferenciar? Aqui nós vamos ter que emprestar o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que diz quais são as sociedades empresárias, comerciais que estarão ou que poderão se
valer desse benefício e ser qualificadas como EPP e como ME e EPP. Então vou usar a forma abreviada para ficar mais fácil. ME, microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte. Lá no artigo 3º fala então que as sociedades empresariais simples e o empresário poderão ser qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que, no caso das microempresas, o seu faturamento anual não supere R$ 240 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o seu faturamento seja superior a 240 mil e nunca superior a R$ 2.400.000. Então vou repetir. Para o caso de uma dessas sociedades empresárias pretender se qualificar como microempresa, seu faturamento anual não pode ser superior a R$ 240 mil. No caso de alguma dessas sociedades empresárias queira se qualificar como empresa de pequeno porte, seu faturamento anual não pode ser inferior a 240 mil e não pode ser superior a R$ 2.400.000. Próximo ponto que nós vamos abordar hoje. Qual é a abrangência da Lei Complementar 123 de 2006? Essa é uma pergunta interessante. Nós vamos pensar, até porque nós temos como, penso eu, definido já no direito administrativo e principalmente no que tange a licitação e contrato, que a Lei Geral de Licitações, a Lei 8666 de 93, trata de normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Primeiro a gente tem que interpretar o que seriam essas normas gerais e depois definir como é a aplicação dessas normas gerais nos outros entes da federação. Bom, primeiro, quem tem competência para legislar sobre normas gerais privativamente? A União Federal. Por isso existe a Lei 8666 de 93 e por isso existe a Lei Complementar 123 de 2006, cada uma tratando de sua matéria específica. A Lei 8666 de 93 não pode ser, segundo o princípio da legalidade, aplicada diretamente a estados e municípios. Por quê? Isso demandaria que todas as suas regras, ou seja, todos os seus preceitos, em cada um dos seus 120 artigos, deveriam ser qualificados ou deveriam ser, de fato, regras gerais. E há uma discussão doutrinária sobre isso. Há uma discussão jurisprudencial sobre isso. Quais, de fato, seriam as normas gerais da Lei 8666 de 93 e quais não seriam as normas gerais? Como classificar isso se o legislador de antemão não definiu? Então, para isso, em razão do princípio da legalidade, cada ente, logicamente, tem a sua autonomia legislativa, se faz necessário, então, a regulamentação dos dispositivos por meio de legislação própria. O que eu quero dizer com isso? Os senhores sabem bem. O Estado do Paraná, por exemplo, tem uma lei estadual que define, que regula o procedimento licitatório no Estado. Ora, aqui no Estado do Paraná, então, essa lei estadual, ela determinou quais regras gerais, obviamente trouxe todas as regras, as normas gerais da Lei 8666, incorporou essas regras e ainda inovou de alguma forma. Eu digo inovou porque há um aspecto interessante e importante com relação a uma modalidade, que é a concorrência, e essa modalidade, na Lei 8666, tem um rito, que é a habilitação antes, em segundo lugar, classificação de propostas, em terceiro lugar, julgamento. Na nossa lei estadual aqui do Paraná, ocorreu a inversão de fases. Então, primeiro ocorre a classificação dos preços, depois a habilitação e aí, por fim, a declaração do vencedor. Estou falando, então, numa eventual inconstitucionalidade? Creio que não, e o Supremo Tribunal Federal já assim se pronunciou. Da mesma forma, o Estado da Bahia tem a sua Lei Geral de Licitações, que, portanto, regula todos os procedimentos em âmbito estadual, administração direta e indireta, e dessa forma trouxe para a sua realidade as regras que o legislador ordinário constitucional do Congresso Nacional
definiu então como as normas gerais. Me parece então importante definir que estamos falando então da mesma disposição ou da mesma necessidade com relação à Lei Complementar 123 de 2006. Pode ela ser aplicada diretamente a estados e municípios? Pode ela ser diretamente aplicada pelo Ministério Público, pelo Poder Legislativo do Estado, pelo Poder Legislativo do município? Em primeiro lugar, é claro, todos esses entes, União, pela 123 de 2006, estados, Distrito Federal, municípios, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público estão atrelados a essas normas gerais. Mas se faz necessário que o ente a qual cada um desses órgãos esteja vinculado edite uma legislação própria. Portanto, aqui nós aderimos então ao pensamento de autores como Marçal Justem Filho e Edgar Guimarães, para afirmar que se faz necessária a regulamentação específica pelo ente. Se faz necessário então que o Estado do Paraná, que o município de São Paulo, que o Estado das Alagoas legisle, edite um ato legislativo específico para a regulamentação, então, dessa tratativa diferenciada. Todos esses entes deverão adotar, mas é essencial, então, segundo o que nós podemos concluir aqui, que cada ente da federação regule propriamente essas diferenças ou vamos dizer assim, essas licitações e contratações diferenciadas. Partimos então para a análise de quais modalidades podem ser adotadas para a promoção então da concretização, do cumprimento das disposições da Lei Complementar 123 de 2006. Bom, nós temos que podem ser a concorrência, tomada de preços, o pregão e o convite. Não exatamente nessa mesma ordem, mas o que importa é que são essas 4 modalidades a serem adotadas. Nós sabemos que a concorrência, a tomada de preços e o convite estão previstos na Lei 8666 de 93. O pregão tem legislação específica, qual seja a Lei Federal 10.520 de 2002. Se falarmos então de regulamentação, ou de, melhor dizendo, de aplicação desse privilégio, desses benefícios no que tange a licitação no âmbito estadual ou municipal, repito, reitero o que acabamos de falar. Se faz necessário que antes surja uma complementação, uma legislação específica para, de fato, incorporar essas normas tão importantes que a Lei Complementar 123 trouxe para a licitação e o contrato. E com relação aos tipos que serão aplicados, nós sabemos que temos lá menor preço, melhor técnica e preço e maior lance, na Lei 8666 de 93. Como nós estamos falando aqui de empresas e que a própria lei define, né? Empresas que, em razão do valor do seu faturamento e em razão também de um privilégio que lhes é fornecido, não seria adequado falar em escolha dessa microempresa ou empresa de pequeno porte segundo a melhor técnica ou técnica e preço. Por isso, então, a doutrina tem apontado que o melhor caminho será a adoção do tipo de licitação, do critério de julgamento menor preço. Então, ainda que nós não tenhamos isso de forma evidente e clara, a recomendação que é feita é para que cada ente defina, no momento da instauração da licitação, que o critério será o de menor preço. E lógico, não precisa ser por meio de lei. Se o ente entender que deve descer essa minúcia na regulamentação e especificar em sua lei que tratará do critério de julgamento o menor preço, ele poderá fazer. Mas recomenda-se que faça, desde o primeiro momento, no edital da licitação, que é o ato regra, que é a lei entre as partes, como bem disse Eli Lopes Meireles. Então, pessoal, assim, a título de conclusão do que nós falamos hoje, me parece importante nós pensarmos bem no que nós tratamos aqui, na importância do que
os temas poderão trazer para a solução dos problemas e das questões no dia a dia, nós devemos então partir, né, de uma premissa de que, em primeiro lugar, nós temos um comando constitucional, uma norma, programa que diz que nós deveremos, como Estado brasileiro, dar privilégio à microempresa e empresa de pequeno porte. Isso a Constituição quis. Em segundo passo, em segundo momento, o Congresso Nacional, mesmo passados quase 20 anos, né, da promulgação da Constituição, entendeu então que o comando estava sem a regulamentação exigida e editou, portanto, a Lei Complementar 123 de 2006. Lá nos seus artigos 42 a 49 trouxe especificamente os privilégios para a administração pública, os privilégios para a microempresa e empresas de pequeno porte no que tange à aquisição para fornecimento de bens ou produtos ou prestação de serviços para quem assim regulamentar. Nós temos que, no primeiro momento, então, a União poderá e deverá, dessa forma, adotar e fornecer esse privilégio, conceder esse privilégio para empresas de pequeno porte e microempresas. Ainda temos que concluir e ter isso como um ponto pacífico para nós. Não há inconstitucionalidade no que tange à aplicação do princípio da isonomia. Nós já falamos aqui, então, que por se tratar de uma regra constitucional que determinou o tratamento diferenciado, esse tratamento diferenciado é uma exceção, então, à regra do princípio da isonomia, que está regulamentado e previsto especificamente no artigo 37 da Constituição, artigo 5º, inciso 2º e mais ainda, artigo 5º caput e mais ainda no artigo 3º da Lei 8666 de 93. E ainda temos a considerar também um ponto importante para a nossa conclusão, que as microempresas e empresas de pequeno porte são aquelas que se enquadram, no caso das microempresas, no faturamento anual até 240 mil e, no caso das empresas de pequeno porte, o faturamento anual não inferior a 240 e não superior a 2.400.000 reais. Por fim, temos que concluir e ter isso como um fundamento para partirmos então para o nosso próximo passo, a nossa próxima aula, que as modalidades aplicáveis em razão da Lei Complementar 123 são concorrência, tomada de preços e convite, na Lei 8666 de 93, e o pregão especificado e previsto, criado pela Lei 10.520 de 2002. Com relação ao tipo de licitação ou ao critério de julgamento, então, nós temos que a recomendação é para a adoção do tipo menor preço. Era isso. Muito obrigado.